Bora lá entender o que é energia masculina e como que você pode identificar essas características tanto em você como no seu cônjuge e nas pessoas que estão ao seu redor. E é muito importante isso, porque tudo que você está aprendendo aqui nessa imersão, você vai conseguir fazer uma autoanálise, mas você vai também poder utilizar como ferramenta de inteligência social, que nada mais é do que aprender a lidar bem com as pessoas ao seu redor e poder identificar as energias, as características dessa energia masculina, vai ser uma ferramenta e tanto para você lidar, gerenciar com seus amigos, influenciar pessoas, enfim. Então, bora lá para a primeira. Proatividade é uma característica muito forte de energia masculina. O homem que toma iniciativa, ele toma frente, ele vai lá, abre caminhos, não tem medo de desbravar algo novo. Então, a proatividade é uma característica predominantemente masculina. Direção, né? É o homem que conduz, é ele que direciona. As pessoas, às vezes, elas estão mais perdidas, e isso tem a ver até com a própria característica masculina de ser mais focado, então ele consegue direcionar uma mulher, uma família, uma criança, pessoas, porque ele consegue dirigir essas pessoas para o foco, né? Vamos parar de dispersar, vamos parar de ficar confusos com situações alheias, vamos focar aqui em terminar essa direção, essa missão. O homem, ele tem muito disso, ele gosta de ter um alvo, ele gosta de ter clareza para onde ele está indo. Assertividade, como assim, Eliane? As mulheres não são assertivas? São. Só que o homem, ele tem uma tendência de ser mais frio emocionalmente, o que não é verdade. Mas se a gente fosse comparar entre o homem e a mulher em termos de emoções, o homem, ele tem uma frieza, ele consegue ter um controle emocional melhor. E aí eu te pergunto, todas as vezes em que você fez uma besteira, todas as vezes em que você fez algo pela qual você se arrepende, como que você estava naquela situação? Agindo de forma racional ou emocional? Tenho certeza que a resposta foi emocional. E é exatamente por isso que nós podemos observar que os homens são muitas vezes mais assertivos, porque eles tendem a não agirem de forma emocional, mas sim de forma racional. E aí, desta forma, ele tende a ser mais assertivo. Pode ser, e conforme eu vou falando aqui, você vai falar, Eliane, mas meu marido não tem nada disso. O que eu quero que você compreenda? Nós não estamos aqui para comparar o teu marido não é o modelo mundial de masculinidade. Nós precisamos lembrar que ele veio de uma cultura onde ele foi educado de forma, né, por uma mulher, por um homem, mas muitas vezes com papéis invertidos. Então, talvez a energia dele masculina esteja baixa. Mas, de maneira geral, esta assertividade, ela vem aí do homem justamente por conta disso. Foco. O homem, ele tem essa energia masculina, né, mais de foco, de olhar, focar e justamente aquilo que eu falei, né, de direção, de eu preciso saber onde eu estou indo. A mulher, ela pode, não sei se acontece com vocês, mas eu mesma, eu mudei a forma como eu faço compras de mercado, porque meu marido precisa de lista, ele precisa saber, ele entrou no corredor, ele precisa saber exatamente por que ele está naquele corredor, o que é para pegar naquele corredor, e ele já quer sair do corredor. Tanto que no mercado, entra nós dois na fila, ele vai indo e eu vou ficando para trás, porque aí eu olho o sabonete, aí eu olho a embalagem, aí eu olho não sei o que, olho a data de validade, aí eu vou olhar, tá faltando isso. Eu mal olho a lista no mercado, para falar a verdade. Eu olho quando estou no último corredor para ver se não esqueci nada. Porque fico focada ali, fico desfocada com tantas informações, tantas coisas, preciso comprar isso, nossa, acho que faltou aquilo, será que ainda tem? E o homem não, ele entra ali, cadê a lista? O que preciso comprar? É o corredor de detergente? Detergente, bucha, bombril. Acabou, vamos embora. Foco. Energia masculina, tá? Propósito.
O homem, ele consegue ter um sentido muito maior de propósito do que a energia feminina. Por quê? O homem, ele consegue enxergar por que que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso. Muitas vezes, a mulher, ela tende a ter mais dificuldade, por exemplo, de encontrar o seu propósito de vida, porque ela tende a seguir as suas emoções. Então, eu vou dar um exemplo. Se o homem, ele quer se tornar um advogado, e ele começa, vamos lembrar da energia masculina, tá? Ele começa a trabalhar no escritório de contabilidade, enquanto ele está lá se formando em direito. E aí, durante aquele período, ele tem um patrão super legal, ele tem um ambiente super legal, um salário legal, benefícios legais, mas o propósito dele é terminar a faculdade de direito e depois prestar OAB e advogar. Quando chega, enfim, a época, terminou a faculdade, ele já se empenha, ele já vai tirar o OAB, já avisa na empresa, já pede demissão, já vai procurar outro emprego e sai. Nossa, mas existe uma coisa por trás, porque ele tinha um chefe que era muito bacana, que ajudou a pagar a faculdade e não sei o quê. Ele não quer saber, ele sabe do propósito dele, o foco dele. Ele estava ali enquanto ele estava pagando a faculdade, ele estava trabalhando, dando o seu melhor, mas chegou o tempo de sair, ele sai. O que que acontece no caso da energia feminina, quando está na energia feminina, ou seja, quando uma mulher está agindo assim, ela simplesmente, eu não sei se vou sair agora, porque é assim, eles foram tão bons comigo esses anos todos. Nossa, minha chefe é um amor comigo. Não, eu sou muito apegada à minha chefe. Nossa, e aí ela se apega, por quê? Emoção. Por um lado, o homem parece mais ingrato, né? Porque ele agiu de forma racional. Por outro, a mulher fica ali grudada e não consegue lá atuar na carreira dela, porque ela fica apegada, ela tem dificuldade de quebrar, de romper aquele ciclo. E aí ela fica confusa. Ai, será que eu devia ter feito direito? Será que eu não devia ter feito contabilidade, já que eu trabalho aqui? Nossa, mas e o que vão pensar de mim? Então ela fica mais envolvida nesse emocional e não se desvincula e não vai viver a sua vida tão sonhada e desejada na área profissional, tá? Outra coisa, missão, né? Energia masculina, como eu falei, missão dada, missão cumprida. A mulher, você pode dar missão para ela, tá bom, eu vou fazer, mas não é uma coisa assim que apetece ela, nossa, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Não é uma coisa assim que mexe tanto com a energia feminina, mexe mais com a energia masculina, tanto que gera mais competitividade. Se você for olhar desde pequeno, os meninos tendem a ser muito mais competitivos do que as meninas. As meninas na aula lá de vôlei, de química, o mais importante não era ganhar, era rir com as amigas, era se divertir. Aí uma escorregava, caía, dava risada. E elas saíam de lá numa boa. Agora, os meninos jogando bola, não, eu tenho que fazer gol, eu tenho que derrubar fulano e tal. Por quê? Porque o foco deles era ganhar. Aquela competição, né, natural ali dos homens. Então, a mulher, ou a energia masculina tem essa missão, assim, ó, muito que de uma certa forma apetece muito a pessoa, né? Independente do sexo. Apetece muito saber o que eu vou fazer, saber que eu tenho uma missão a cumprir. Isso é muito bom. Disciplina. Disciplina, característica masculina, de não ter dificuldade de acordar, não ter dificuldade de se levantar, não ter dificuldade de praticar um esporte físico, de não ter dificuldade em seguir regras. Seguir regras é característica de pessoa, de energia masculina. Não, mas inclusive de quebrar as regras é uma característica que não é masculina, porque ele tende a seguir à risca ali a disciplina, tá? Ah, Eliane, mas meu marido não é disciplinado. Pois é, meu amor, energia masculina baixa. Controle emocional, aquilo que eu disse, exatamente. Na energia masculina, você vai encontrar um homem ou uma mulher, né, que tem um controle emocional muito aguçado. Então, não é que ele não sente, tá? Aqui tem uma questão muito clara. Ah, os homens não choram. Não é que os homens não choram, é que eles não sentem tanta necessidade de se expressar da mesma forma que as mulheres.
Então, eles têm sim essa questão cultural que acaba também fazendo, ensinando que eles não devem chorar? Tem. Mas, de uma certa forma, eles não choram mesmo quando eles têm direito de, por exemplo, num velório. Raramente você vai ver um homem chorando tanto quanto uma mulher, de assistir um filme que emociona, né? Então, não, tô emocionado, mas não necessariamente ele chora. É uma energia, é uma característica da energia masculina, tá bom? De maneira geral, a energia, trazendo um resumão, a energia masculina, ela é uma energia de ação, direção, condução, de firmeza, tá? Então, a questão de ser mais assertivo, por isso eu deixei aqui assertividade e não militar, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Nossa, o que falta na vida de uma pessoa é um homem militar. Não precisa ser militar, precisa ser assertivo. Aquela pessoa que é mais rígida, mas não é grossa, tá? Porque o homem acaba sendo mais grosseiro por outras questões que envolvem, né, na sua personalidade, mas a verdade é que o homem ele tem que ser mais direto, mais firme, mais assertivo, enquanto que a mulher ela é mais coração. Ai, bichinho, ele vai deitar na cama essa hora, vai chorar, melhor ficar no meu colo. Então, o homem, a mulher, ela vai seguindo mais os seus instintos, enquanto que a mulher vai seguindo mais os seus instintos, enquanto que o homem, ele vai seguindo o propósito. Qual que é o propósito? Criar essa criança com regras. Então, eu vou seguir a regra, tá? Então, é isso. Então, de forma geral, essa energia masculina. E eu quero que você, neste momento, vá identificando qual você se identifica mais, né? Onde você se enxerga melhor, onde você consegue se identificar mais. Na energia masculina, você se enxergou aqui? Tem muitas dessas características que você enxerga no teu dia a dia, tá? Depois no artbook você vai ter a oportunidade de escrever melhor sobre isso, mas eu queria que você parasse e pensasse, né? Como que você tá hoje? Como tá essa tua energia masculina, tá? Então pensa aí. E a gente se vê na próxima aula.